Oi, gente, eu já estou em Miami, já estou me preparando para os nossos eventos Mulheres Protagonistas. Claro, a nossa ex-primeira-dama não pôde vir. Todos vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. E eu terei uma palavra especial para cada um de vocês. Venham, nestes eventos nós vamos, inclusive, esclarecer tudo o que está acontecendo no país. E eu penso que a nossa ex-primeira-dama mais vai precisar de apoio de todas as mulheres conservadoras aqui dos Estados Unidos é exatamente neste momento. Venham com a gente, venham, é hora da gente fazer a grande transformação que o Brasil tanto precisa. E nós acreditamos que as mulheres conservadoras terão um papel fundamental nessa grande transformação do nosso país. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de fevereiro de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Ela decidiu ficar perto do marido. É um momento ruim, explica Damares após Michele Bolsonaro cancelar a viagem aos Estados Unidos. Diz a Damares, qualquer esposa tomaria a mesma decisão, acrescentou a senadora sobre a decisão da ex-primeira-dama. O que soa estranho é que, na verdade, isso não foi bem assim. No dia da operação contra o Bolsonaro, a Michele anunciou que ia manter a viagem aos Estados Unidos, mesmo com a operação da PF contra os Bolsonaro. A ex-primeira-dama manteve turnê por igrejas evangélicas nos Estados Unidos, onde será acompanhada pela senadora Damares Alves. Michele postou versículo nas redes sociais após a operação da Polícia Federal. Mesmo com o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados alvos da Operação Tempus Veritatis, na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, a ex-primeira-dama Michele manteve sua viagem aos Estados Unidos com a senadora Damares Alves. As duas vão fazer uma turnê em igrejas evangélicas americanas com ingressos de até $95, o equivalente a R$ 4,74. E ela postou aqui, ao Rei Eterno, Deus único, mortal e indivíduo, na hora que a polícia estava lá na casa de praia do Bolsonaro e dos filhos. Entre a próxima segunda-feira, dia 12, que foi anteontem, e a próxima sexta-feira, dia 16, elas iam fazer essa viagem. E, na verdade, ela anunciou que ia manter a viagem e depois desistiu depois dessas matérias aqui. Michele mantém viagem aos Estados Unidos, mesmo com a operação da PF contra os ex-assessores. Essa história da Damares e qualquer mulher faria a mesma coisa é conversa fiada, então. A Michele mudou de ideia e ninguém sabe direito se foi só por causa da matéria da mídia, das matérias da mídia, e na verdade a desconfiança é muito outra. Esse aqui é o evento em que a Michele e a Damares iam, não é? E a Michele não estava afim de abrir mão disso não, lá em Miami e tal, né? Boca livre. Mas acontece que agora essa desconfiança geral ganhou explicação. O fato é que Michele está envolvida em muita coisa. Aqui você vê, por exemplo, uma matéria dizendo que ela ficou em silêncio em depoimento na Polícia Federal sobre o caso das joias, dizendo, não posso me submeter a depoimento em local impróprio. Ela se recusou a dar informações, não é, sobre o caso das joias. Inclusive é dito que uma das joias, um relógio muito caro, sumiu com a Michele Bolsonaro. Isso está em várias matérias que foram publicadas, que sumiu joias que estavam com a Michele Bolsonaro. Inclusive, a oposição pediu na época que os passaportes de Bolsonaro e dela fossem retidos. A Jandira Fegali e o Rogério Correia foram ao STF, mas naquele momento o Alexandre de Moraes disse que não ia reter os passaportes. Só que agora ele reteve o passaporte de Bolsonaro, mas não reteve o dela. Porém,
não é bem assim a coisa. Vamos ver mais um pouco do que pesa contra a Michelle. Aqui você tem uma matéria do portal Metrópolis sobre o Caixa 2 de Jair Bolsonaro. E aqui diz, entre outros itens, não é, que as contas de Michelle estavam sendo pagas por um cartão de crédito usado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que era de uma amiga dela. E, na verdade, descobriu-se aí que muita coisa, muita despesa pessoal da Michelle, que não tinha nada a ver com a presidência da República, era pago com esse cartão da amiga dela, e ela está sendo investigada por isso, porque realmente o dinheiro era sacado da conta do cartão de crédito corporativo da presidência e depositado no cartão da amiga da Michelle, que então pagava as contas dela, ou seja, a amiga dela era laranja. Áudios, inclusive, indicam que gastos de Michelle Bolsonaro eram pagos em dinheiro vivo. Também há suspeita de rachadinha da Michelle, não é, que a assessora dela devolvia dinheiro para ela do salário pago pelo governo. Michelle e Eduardo incitavam Bolsonaro a dar golpe. Outra, minha amiga, meu amigo, outra história de Michelle Bolsonaro que está sendo investigada pela Polícia Federal. Por que eu te conto tudo isso? Pelo seguinte, pode muito bem chegar no balcão da Polícia Federal e a Polícia Federal não deixar ela embarcar. Quem já viajou para o exterior sabe como funciona. Você apresenta seu passaporte, se você for uma pessoa desconhecida, não é o caso dela, e o policial ali, ele examina o sistema da Polícia Federal para ver se não tem nada com aquela pessoa, e em determinados casos, não necessariamente havendo ordem para a pessoa não poder deixar o país, é consultada a chefia. E ao ser consultada a chefia, o chefe daquele setor, naquele momento, pode decidir não permitir o embarque daquela pessoa. E os advogados de Michelle Bolsonaro, eles ficaram preocupados com 3 coisas. Primeira coisa, ficaram preocupados com o assédio da imprensa. Esse é um fato que, inclusive, foi bastante divulgado. A imprensa iria assediá-la sem parar nessa viagem, por causa de que o marido dela estava sem passaporte, está sem passaporte, e ela foi fazer aquilo que talvez havia suspeitas de que ela teria ido fazer nos Estados Unidos, aquilo que o Bolsonaro não estava podendo fazer, porque foi proibido de viajar para lá, ou para qualquer parte. Então, haveria sempre a suspeita de que a Michelle poderia estar fazendo aquilo que o Bolsonaro não poderia fazer, porque está sem passaporte. Então, a imprensa iria ficar em cima. Segundo lugar, as mulheres conservadoras, de que fala Damares, iam ficar escandalizadas com uma mulher que, na visão desse pessoal, tem que ser submissa ao homem, ficar ao lado do marido, tal, não sei o que, segurando na mão do marido. Muito bem, e o terceiro caso é o seguinte: eles obtiveram informação de que a Polícia Federal poderia não permitir a passagem de Michelle, a saída de Michelle do país, e isso provocaria um mega escândalo e ela ficaria numa situação vexatória em pleno aeroporto com o passaporte na mão. Então, minha amiga, meu amigo, eis a explicação sobre por que a Michelle manteve a viagem para os Estados Unidos após a operação contra Bolsonaro e depois cancelou a viagem por conta de tudo isso que eu relatei. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.